Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, estamos recebendo o Dr. Herbes. Seja bem-vindo, Dr. Herbes. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Dr. Herbes é um grande eleitoralista, né? Correto. É assim que fala? Eu, publicitário, no meio de dois grandes advogados, hoje eu vou tirar minhas dúvidas aqui. Olha, eu diria que o Dr. Herbes é talvez o maior eleitoralista da nossa cidade. Caramba, tem 10 que eleições É, nas costas já, né, doutor? Indo para a 10ª eleição agora. 10ª eleição só, já. Iniciei em 2006 e de 2 em 2 anos a gente vem trabalhando. Você estava comentando aqui, eu acho que a gente vai repetir, eu até falei para você, nós vamos repetir essa história. Sem problema. Porque eu queria que você contasse como é que você acabou partindo nessa área, porque não é uma área assim, tô tentando me colocar como acadêmico de direito. A gente não tem aula de direito eleitoral na faculdade. Então, mas é isso que eu ia perguntar. Não tem. Além de não ter aula, então, essa parte eu não sabia, mas além de não ter aula de direito eleitoral, não é uma área assim tão requisitada. Tipo assim, você não chega pro acadêmico do período e fala, e aí, o que você vai ser? O que você vai ser quando você se formar? O cara fala assim, eu vou ser um grande eleitoralista. Geralmente fala, você é um criminalista, você é um advogado Né? de família, você é um previdenciário, você não é um Eu advogado. quero concurso, eu quero ser juiz, qualquer coisa assim, né? Mas então, conta pra gente como é que foi pra que você acabou indo pra essa área e evidentemente que você não faz só isso, né? Na verdade, meu foco normal é empresarial, acabei me especializando na área empresarial também, né? Parte trabalhista, parte empresarial. E o eleitoralista foi por acaso, foi literalmente por acaso. Na época do estágio, no último ano da faculdade, eu estava me formando, fazendo a prova da OAB. Eu fazia estágio com um advogado, um grande amigo meu, que é o César Lazarotto. E no edifício onde eu trabalhava, fazia o estágio no escritório, no último andar era o escritório de um deputado federal, né, Eduardo Seara. E assim, se cruzava no elevador, subindo e descendo diariamente. E um dia fui convidado para participar de uma reunião do partido. E acabei indo na reunião, gostei, e acabou conversando, e o partido tinha um advogado que já cuidava das coisas do partido, né, das parte burocrática do partido. Daí logo na sequência, naquele mesmo ano, já teve a primeira eleição. E fui convidado para ajudar nessa eleição, se eu tinha interesse. O advogado era o Dr. Vulpini, ele me pediu se eu tinha interesse, eu falei que sim, gostaria. Daí acabei trabalhando na primeira eleição e acabei gostando, daí fui me aprofundando, estudando. Daí, em 2 anos seguintes, já teve uma outra eleição, daí o Dr. Vulpini, por algum motivo de saúde, acabou se afastando. E eu acabei assumindo as contas do partido ali, né, o jurídico do partido, e estou até hoje. Que legal, então que legal. Foi literalmente por acaso, não foi nada pensado. Assim, não, vou pensar, eu acabei gostando do eleitoral. Hoje eu me vejo assim, uma coisa que eu estou sempre estudando, né, tô concluindo a pós-graduação em Direito Eleitoral também. Então eu estou sempre me aprimorando. E eu acho interessante, eu acho gostoso, por mais que é de 2 em 2 anos, mas ele acaba o ano, quando está nesse intervalo, ele acaba estudando, ele acaba acompanhando as decisões. Porque o eleitoral, digamos assim, a própria política é o que rege o nosso país, o nosso estado, o nosso município, né? Tudo reflete uma decisão política. Tá certo que a gente faz a parte jurídica, mas a gente procura fazer dentro da ética, para o candidato, né, ele trabalhar, fazer de forma correta. Por que eu sou procurado? Por que os partidos me procuram? Doutor, eu quero que você me oriente para não fazer coisa errada. Nós temos N casos aí de candidatos, de políticos que se elegeram e perderam o mandato, ou tiveram que pagar multa por isso, por aquilo. Então eles querem evitar isso. Né? Eles querem evitar. A gente já falou isso aqui em outro episódio, eu queria perguntar até para vocês dois, e eu tô bem aqui. Eu sou um apaixonado pelo processo político, né? Sim. Sou um apaixonado pela política em si. Sim. Eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de saber sobre partidos e sobre entender todas essas interlocuções. E eu queria perguntar pra vocês dois, assim, mais como curioso, mais como espectador aqui. Eu vou me colocar no papel de espectador, né? Um espectador de luxo que tá aqui perguntando. Você trabalhou 10 eleições, nós estamos falando de 20 anos. Então eu tenho 2 perguntas pra vocês. A primeira é: a evolução é gigantesca dentro do processo eleitoral nos últimos 20 anos. Com certeza. E a segunda, e aí eu já vou abrir pra vocês poderem falar. A segunda pergunta é: vocês não acham, você falou de 2 em 2 anos, a gente já falou uma vez aqui sobre isso, desses 2 em 2 anos, mas nesse ano, vamos dizer, ano negativo, na parte política,
Vocês não sentem falta que precisaria ter alguma coisa, seja de interlocução, seja de qualquer coisa nesse sentido? Parece que esfria e depois aquece muito no ano eleitoral? Abrir para vocês. Deixa eu só fazer um complemento, você falando ali, né, da evolução das eleições. Eu comecei em 2006 trabalhando como advogado, mas em eleição mesmo eu já trabalhava desde os 18 anos de idade. Na época que podia pintar muro, eu participava das eleições, eu coordenava a pintura de muro na cidade. Para candidatos a Fazer a deputado, militância prefeito. mesmo. Lá sim eu fazia militância, eu coordenava a pintura de muro na cidade. Caramba. Então vamos ver como. E hoje muro nem pensar, não pode, né? Não pode mais. Em relação a essa tua O pergunta. pessoal pintava cachorro, né? Pintava uns cachorros. Nossa, os caras no- colocavam no poste, né, cara? Saía à madrugada. Eu lembro que Sim. quando eu trabalhava no McDonald's, isso foi na eleição de 2002, eu estava no domingo, eu tava trabalhando. Cara, os caras de madrugada, os caras jogaram, tipo assim, sem brincadeira nenhuma, uns 50 mil santinhos Na no rua, estacionamento do McDonald's. E aí, quem que tava no salão aquele dia que ia ter que limpar tudo aquilo lá? Eu recolhi no saquinho de lixo mais de 50 mil. Cara, aquele candidato não teve meu voto. E eu lembro que nessa época da pintura de muro, tinha vezes lá que eu coordenava 2, 3 equipes de pintura, um em cada canto da cidade. Cara. Então era trabalhado mesmo. Então desde essa época eu já trabalhava com política. Só que eu nunca imaginei em ser o advogado, né? Na época, depois a coisa foi construindo. E com relação à tua pergunta, eu acho que é válido ter esse respiro, né? Até porque o partido político, mesmo não tendo eleição, ele tem que fazer uma prestação de contas anual. Correto. Porque o partido ele não para. A eleição esse ano, ele encerra, daqui 2 anos vai ter eleição de novo. Não, o partido ele tem que prestar conta todo ano. Até porque para o partido ele tem o CNPJ, ele tem que se manter, ele tem uma estrutura estadual, municipal e nacional, tem estrutura de escritório, tem secretária, tem telefone, tem despesas, né? Vem doação do fundo partidário para o partido poder administrar isso, então ele tem que prestar conta no que ele está gastando isso, se está gastando. Ah, mas o partido não gastou nada. Então tem que prestar conta que não gastou nada. Exato. Isso tem que fazer todo ano, independente de eleição ou não. Sim. Daí no ano da eleição ele faz essa prestação de contas geral e faz a prestação de contas da campanha que ele está participando. Então o partido é obrigado a ter. Então é bom dar esse respiro. O que está se ventilando em projeto é unificar as eleições para ter todas as eleições num ano só. Essa parte a gente já falou aqui uma vez, eu já fui a favor, hoje eu sou contra. Entendeu? Então não sei até que ponto isso seria válido, né? Sim. De repente, uma eleição, tipo, não ter a reeleição para o executivo, ter um mandato só e um mandato de 5 anos, eleições gerais para todo mundo. É uma ideia que está se ventilando, mas não sei se seria interessante, né? Por que eu falei desse respiro, né? Eu sinto que a grande maioria dos partidos, eles poderiam usar esse ano de respiro para trabalhar com ações e acabam não fazendo. Sim. Parece que os partidos somem. E aí a população tem a impressão de que, só aparece de 2 em 2 anos para me pedir voto. O candidato e o partido. Mas isso, na minha opinião, seria uma responsabilidade do partido. De fazer ações sociais, de estar na comunidade, de pensar nisso tudo, de dar... propagandar aquilo que está sendo feito, né? Inclusive, sobre essa questão aí do candidato só aparecer no dia da eleição, na época da eleição, teve um vereador que respondeu assim um questionamento do eleitor e falou: eu fui eleito para representar você na Câmara, trabalhar para os projetos, fiscalizar o executivo, não para ficar, né, uma vez por mês, cada 2 meses, vindo aqui tomar cafezinho e conversar com você. Ele respondeu isso pro eleitor. Caramba. É uma boa resposta. Eu fui eleito para quê? Para lá. Para te representar lá. Isso. Afinal de contas, um vereador aí que teve, por exemplo, 1.000, 2.000 votos, como é que ele vai visitar 2.000 pessoas uma vez por mês, cada 6 meses, uma vez por ano? Ele falou, né, se eu deixar de trabalhar, sim, eu vou ser penalizado. Porque hoje uma legislatura, tanto, né, municipal, principalmente é deputado. Né? As sessões são toda semana, são projetos, são discussões... ele tem que focar nisso, né? Claro, no intervalo, no fim de semana, de repente ele vai fazer, mas ele não consegue fazer tudo. Eu acho que essa questão que você levantou, e até pegando um pouco a fala do Dr. Herbs, é uma reflexão que é interessante a gente pensar nisso. Quer dizer, a partir do momento que é feita a eleição, né, do mandatário ali,
ele tem que prestar contas para a sociedade, Sim. certo? E ele tem que divulgar os atos dele, Sim. certo? E o processo de a cada 2 anos é interessante porque, assim, você tem esse respiro. Eu vejo muito a eleição como se fosse uma espécie de Copa do Mundo, entendeu? Sim. É a festa da democracia. Tem que ser um evento, é um evento que todo mundo se Sim. mobiliza para isso, né? Mas nesse respiro, aí eu acho que falta os partidos, de fato, culturalmente se organizarem para prestarem contas, para mostrar o que estão fazendo, entendeu? Divulgar, etc, etc. Até porque, se você considerar o partido, ele tem como o Dr. Herbst falou, ele tem a vida dele. Ele tem que prestar contas, ele tem que... E também tem um outro lado, a própria população só se interessa na política e no eleitoral. Sim. Tem entendeu? isso também. Tem Você isso, não tem, por exemplo, uma população... Faz um evento, que nem nesse intervalo, faz um evento político pra ver se vai alguém. Exatamente, não vai. Só se tiver um entendeu? comes e bebes, alguma coisa lá que chame a Exatamente. atenção. Se não for discutir ideologia, discutir alguma coisa, a gente vê pelo município aqui. Eu participei de algumas audiências públicas. Vamos fazer uma audiência pública para decidir tal coisa, tal situação pro bairro. Tá. Vai lá, vai meia dúzia de pessoas, entendeu? Isso eu sei porque eu acompanho a Câmara aqui em Cascavel, eu participei. E realmente a população não vai. Não, o que eu quero com política? Eu comentei esses dias atrás uma pessoa estava reclamando para mim de um projeto ali de tá construindo ali porque eu não gostei daquela construção, acho que a prefeitura não deveria ter liberado. Eu falei assim, participou da audiência pública do novo plano diretor da cidade, eu ia falar plano piloto. Plano diretor da cidade? Não participei. Nem fiquei sabendo. Eu falei, pois é. Mas tá lá, foi aberto, as pessoas ouviram. A época de falar foi aberta, a prefeitura estava receptiva para ouvir. O pessoal se reuniu ali para falar desse projeto da Carlos Gomes, o pessoal se reuniu lá, os empresários se reuniram para ir lá falar, para falar assim, viu, uma via só não vai dar certo para nós queremos 2. Tem que ser. Então é o momento da população falar aquilo. Depois que o projeto foi licitado, foi feito e tá em construção, não tem como mudar. E tem essa vida, política acontecendo, nem que seja nos bastidores, né? Você vê, por exemplo, o deputado lá em Curitiba, né? Ele tem uma mobilização dele junto aos vereadores, junto à base política dele aqui, que são esses partidos, só que eles trabalham muito mais nos bastidores. No período eleitoral, eles têm que sair, se mostrar para conseguir o voto, para divulgar. Mas no período que não é eleitoral, eles estão sempre trabalhando nos bastidores. Eles têm que aprovar uma lei, têm que aprovar um projeto, têm que articular. E quem faz essa articulação são esses agentes, né, políticos que estão dentro dos partidos. Eu vejo dessa forma. Porque o partido político municipal é o que está mais em contato direto com o eleitor. Sim. O deputado ele é um pouco mais distante, ele tem que são mais vários municípios que ele tem que atuar. Até porque nós temos mais de 500 cidades no Paraná. Se ele for visitar uma cidade por semana, ele não visita todas durante o mandato. Justamente. Então tem que ter uma logística muito boa na campanha para isso aí, né? Então tem que ter essa integração, né? Tem que ter essa junção. Eu acho interessante, de 2 anos até um fato que eu acho importante, assim, que eu considero, se fosse, por exemplo, unificadas as eleições, acabaria a situação do deputado, por exemplo, alguém se eleger para deputado, ele 2 anos ele pegar e tentar um cargo para prefeito, cargo, e aí tá mantendo o cargo dele aqui. Entendeu? Ele não bota a pele em risco, né? Então acho que interessante seria isso, que daí ele vai ter que terminar o mandato, não tem como ele largar, só se ele desistir mesmo, né? Tem muitos políticos que fazem isso, né? Eles medem, como diz, né? Mede a febre, vai ali, é candidato, se elege, então agora tem um cacife para outro cargo. Mas ele foi eleito para aquele cargo. Sim. Acho que ele teria que concluir aquele cargo para depois concorrer ao outro. Eu concordo com o doutor. Entendeu? Eu penso dessa forma. Teria que concluir para daí, né? Deveria ter a proibição do Poder Executivo, né? Dos chefes do Poder Executivo, de participar de outras eleições. Tem que sair do cargo, né? Para poder participar. O Executivo, né? Se ele quiser, ele tem que sair antes, exatamente. Né? Eu acho que deveria ser para todo e qualquer cargo. Ele tem que se desligar antes, passar pro vice para ele 6 poder... meses antes, acho que né? Não, acho que é mais, acho que é 8 meses, se eu não me engano. Tá. Agora não tô lembrando. Entendeu? Só que ele tem que se afastar. Acho que é entre 6 e 8 meses, mas ele tem que se afastar. Ele não pode ficar até o final. Ele tem que se afastar para poder... É o que aconteceu, por exemplo, com o Roberto Requião, né? Lembra que ele se afastou, o Mário Pereira assumiu como governador e ele foi candidato ao Senado, se não me engano. Isso aí. E aí, acho que ganhou ou não ganhou? Não lembro.
Não lembro mais. Não, ele ganhou, Ganhou, né? ganhou. Ganhou. Entendeu? Então, acho que deveria ser para todos isso, né? Exatamente. Senão fica fácil. Pega. Tem vereador aí em Cascavel, por exemplo. Ele se elegeu vereador, daí depois já foi para deputado. Né? Nem terminou o mandato, já foi para deputado. Nem terminou o mandato, Já tentou prefeito uma, é, tentou prefeito duas. Eu acho que como consequência disso, o partido ele teria que se organizar melhor, sabia? Mas se o cara não se elege, não, beleza, nós temos que ter uma estrutura pra absorver o Só erro. que é uma maturidade política muito grande pro partido, porque ele vai ter 4 anos de respiro. Se os partidos não fazem nada em 4 anos, os partidos vão acabar. vão acabar. Acho que Você uma vai- da você vai lógica ter desses 2, 2 3 anos também tem isso. Você vai ter 2, 3 anos ali. Poder tá Porque, por exemplo, você pega partidos menores que não têm representatividade política e, consequentemente, não tem verba para poder fazer do fundo partidário, que é feito nesse ano de respiro, eles acabam não conseguindo fazer nada. Sejam ações que ele precisaria fazer. E eu acho estratégico o partido fazer. Por quê? Sim. Vamos supor o seguinte, que eu tenha que eu sou do partido A. E aí vocês dois são um deputado e um vereador tá no partido A. Se eu tenho um partido muito bem representado, muito bem quisto, com um voto de legenda, com tudo aquilo lá, vocês não vão querer sair do A pro B. Sim. Entendeu? Então é estratégico eu fazer essa parte de propaganda dentro do partido. Eu enxergo dessa forma. Bom, a gente tem um grande exemplo no Brasil, no meu ponto de vista. Eu discordo da ideologia, mas a gente tem um grande exemplo que é o PT. O PT, as pessoas... Difícil você ver uma pessoa que saia do partido por conta disso ou daquilo. Sai por conta de ideologia, não por conta de estratégia política, que é o que acontece nos outros partidos. Concordam ou tô mais ou menos? Não quero opinar. Não tenho opinião formada sobre isso. Não tenho opinião formada sobre isso. Um ponto que eu acho interessante, que acho que nós daria mais representatividade, que nem eu vejo hoje pelo fato, vamos pegar, por exemplo, Cascavel. Cascavel tem, na eleição para deputado, tem um deputado que fez 10 mil votos em Cascavel e não conhece Cascavel. Entendeu? Eu acho que nós deveríamos ter o voto distrital. Ah, esse eu concordo. Eu acho interessante, entendeu? Com recall ainda. Como é que é Com isso? ferramenta de recall. Tipo assim, o voto distrital, se o doutor... Não, pode falar, pode falar. Não, a questão do distrital é o seguinte, você tem um representante por distrito. O estado é dividido por distritos. Exatamente. Que nem aqui, por exemplo, formar um distrito de Cascavel e região aqui. Você não pode votar num deputado lá do norte do Paraná, você tem que eleger daqui. Tá. Então, deputado É o aqui, que- tá? Antigamente você podia votar num deputado federal que não era do seu estado. Hoje você não pode. Não pode, Seria mais ou menos nessa isso, lógica, mais ou menos né? nessa lógica. Aí você acaba tendo que eleger ali 2, 3 que são... Nós temos em Cascavel aí 180 mil votos válidos, entendeu? Sim. E um deputado federal. Desproporcional. Que fez, acho que em Cascavel deve ter feito acho que 10 mil votos, 8, 9, perto de 10 mil votos em Cascavel. Um deputado federal que fez, né, que nem eu falei, tem deputado federal que fez 10 e não conhece Cascavel. É como se a gente aqui no Paraná tivesse daí um deputado do oeste do Paraná, entendeu? Que é legal, né? É tipo isso. E também acho meio uma lógica, assim, porque eu falo assim, a eleição municipal, ela é mais coração, vamos dizer assim, da cidade, porque você conhece a pessoa. Você sabe, né, que aquele candidato a vereador mora. É diferente. É diferente. É diferente. Digamos assim, o eleitor lá do Floresta, ele pode votar num candidato que é lá do Santa Cruz, ou que é lá, Sim. porque é interno, é municipal, Sim, entendeu? A distância não é tão grande, Não é tão né? grande. Agora é diferente você, um eleitor de Cascavel, votar num candidato a deputado lá de Londrina, que não conhece Isso é Cascavel. verdade. Ele vai brigar pelo município. Londrina. Pode ser que ele traga alguma verba, outra coisa, mas não vai, ele não vai se empenhar tanto como se fosse Vai depender da representatividade de votos que ele tiver. Não é Entendeu? verdade? Por exemplo, o cara lá de Londrina fez 50 mil votos em Cascavel. Ele falou, opa, eu tenho uma base eleitoral lá. Lá eu vou... Mas eu acho... Assim, Mas aqui tá, é que divide muito. Um faz 10, tu faz 5, faz 10, tu tá de candidato de fora. Se canalizasse tudo aqui, Cascavel Perfeito, já chegou a ter concordo. 4, 5 deputados federais. É. E hoje tem um só. E ainda foi meio na... Esse candidato a deputado né? federal fez mais voto fora do que dentro daqui. Caramba, que coisa, né? Eu sei porque eu Olha trabalhei só. pra ele, entendeu? Então... E aí eu digo o seguinte, com o voto distrital, a gente poderia instituir o recall. O recall é o seguinte, sei lá, o Dr. Herbes virou deputado pelo oeste do Paraná, digamos assim. E aí chega um momento que a gente não tá gostando do trabalho dele. A gente faz um recall, a gente chama ele tira a cadeira dele
E bota a outra no e lugar. bota outra. Como se a gente tirasse o nosso voto e tipo um parlamento, assim. Que aconteceu agora recentemente lá na França. Sim. Dissolver o parlamento. Mas é como se a população... Cara, imagina, eu acho que na Estônia tem algo assim, que as eleições são via aplicativo do celular, aí o cara vota no próprio celular de casa, aí o cara votou, ele sobe. Aí você retira o voto, o cara perde, aí ele perde o mandato, tem que eleger outro. Que doideira, ou vai o suplente, cara. alguma coisa. Mas pra mim seria um sonho, Não, cara. Isso seria muito maneiro, mas o voto distrital em si já seria um avanço. Já, com um certeza. avanço. Já seria um avanço, gigantesco. entendeu? Porque aí ia ter mais representatividade, né? Eu penso que ia fluir um pouco melhor, né? Em termos de Brasil, né? Não estamos falando só de Paraná, em termos de Brasil. Entendeu? Pela representatividade que iria ter, né? É. Até porque o cara, eu vejo na carreira do político, ele tem um caminho a seguir, né? Ele vai ser um vereador, ele vai ser um deputado estadual distrital, ele vai ser um deputado federal distrital, ele vai ser prefeito, se for bom deputado, ele vai ser prefeito, mas dentro dessa esfera que o cara tá sempre trabalhando dentro da micro-região dele, né? Justamente. E o Brasil é formado por várias micro-regiões. Ele vai se dedicar, que nem hoje um candidato a deputado, ele mesmo que seja de Cascavel, ele tem que brigar pelos municípios do Sudoeste, municípios do Centro-Oeste. Ele tem que fortalecer o estado, estado todo. Imagina se toda essa força se canalizasse só para Cascavel, só para o Oeste aqui. Só para essa rede. Vamos colocar aí 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros de Cascavel. Entendeu? E outra coisa, nós estamos falando de quanto? 50 cidades. 50 cidades o cara consegue visitar todo ano. Então, O cara não precisa visitar Londrina. É. Por quê? Porque ele não é base eleitoral de Londrina, ele só vai visitar. Nossa, essa E ideia a é muito política boa, também é meu uma coisa Deus. meio... tem umas coisas engraçadas na política, né? Porque, Pra mim tá assim, decidido, voto distrital já não... Mas Falta só convencer o Congresso só. Agora imagina o seguinte, por exemplo, a situação do nosso deputado federal aqui do Paraná, né? É um só. Aí ele foi por um partido, né? Aí depois ganhou a eleição, virou deputado federal, beleza. Só que aí os partidos da oposição também vão pedir coisa pra ele, porque ele é o deputado federal do estado. Claro. Entendeu? Os prefeitos da oposição também. E o cara tem que receber, porque ele é o deputado federal de todo mundo, É isso aí. né? Ele deixa de ser... A gente estava falando sobre isso ontem numa conversa aqui falando assim, a pessoa quando ela se elege, ela não se elege para representar a base eleitoral dela. Ela se elege para representar toda a população. E esse é um erro que as pessoas acham, Tem né? uma fala que eu acho interessante do Ricardo Barros. Até esse dia atrás saiu uma notinha no jornal lá, que ele fala assim, aí governo, eu sou a favor. O que significa isso? Ele falou num evento aqui na Câmara. Independente de quem seja o presidente da República, ele tá junto. Por quê? Porque o interesse dele é trazer verba pro Estado, pra base dele, pros prefeitos dele. Sim. Que os prefeitos elegem ele, ajudam a eleger ele. Pra quê? Pra ele trazer verba Sim. pra atender, pra fazer o asfalto, pra posto de saúde, pra creche, pra... Entendeu? É isso aí. Então ele foi independente de quem seja o governo. Sim. Né? Claro, eu não vou votar ideologicamente, mas vou estar junto pra poder atender as minhas bases. Correto. Independente se é do PT, do PV, do PSDB, do PL, independente de quem seja. Se é o A, B ou C. Tá no governo, eu tô junto pra poder trazer. Ele falou, eu sou bairrista, ele falou. Eu quero atender minha... Porque se eu não fizer isso, eu fui eleito pra isso. Tem um governo, um presidente lá que eu não concordo. Então tá, ele fica lá, eu fico aqui, os prefeitos que Não me faço elegeram, não nada. faço nada pra... Entendeu? Na próxima eleição vem outro, eu assumo como... Achei legal essa visão, uma visão bem estadista. Bem assim, estadista. Né? Acho interessante essa fala dele. Uhum. E, doutor Herves, mudando um pouquinho de assunto, você é de família pioneira? Conta um pouquinho aqui a tua história em Cascavel. Pois é, eu sou de família pioneira, né? O fundador da cidade, que é o José Silvério Oliveira, ele é irmão do meu bisavô. Meu bisavô veio junto, né? Por isso que eu sou daqui também, que eles vieram junto. Né? Fundaram Cascavel, ele era subprefeito. Ele era subprefeito, Cascavel pertencia a um distrito de Foz do Iguaçu, ele era subprefeito. E daí ele tomou conhecimento, né? Teve o conhecimento que seria emancipado Toledo, que também era, Francisco Beltrão, se não me engano, acho mais umas 2, 3 cidades ali no norte do Paraná. E daí ele montou uma comitiva e foi para Curitiba para tentar viabilizar a emancipação de Cascavel também. E conseguiu. Que legal, E conseguiu o governador na época era o Bento Munhoz da Rocha Neto.
E daí ele conseguiu emancipar Cascavel. Tanto é que Cascavel e Toledo têm a mesma idade. Existe esse questionamento de se foi 14 de novembro, 14 de dezembro, né? Eu entendo que Cascavel que está de forma equivocada, porque Toledo é que está certo. É 14 de dezembro, né? 14 de dezembro. Porque foi assinado o decreto de emancipação. E no decreto dizia que tem um ano para fazer as eleições e instituir município de Cascavel, com um prefeito e com a Câmara de Vereadores. Então esse um ano ainda ficou dependente de Foz do Iguaçu. Ainda era distrito de Foz do Iguaçu. Todos os impostos que ia para Foz do Iguaçu, quem, né, determinava, fazia, né, as decisões de Cascavel, né, do distrito, era Foz do Iguaçu. A partir do momento que assumiu o primeiro prefeito, que começou né, efetivamente a ser município. Entendi. E alguns aí entenderam que foi quando na assinatura do decreto. Também, né? Tipo, fizeram aniversário aí de... Uns dizem... Cascavel tem uma idade que ninguém sabe. Idade duvidosa. Uns dizem que foi por causa do comércio, outros dizem que foi por causa, né, para não ficar na feriado, mas eu entendo que teria que ser um ano depois. Né? Sim. Inclusive é interessante que nessa primeira eleição, teve o candidato a prefeito que perdeu, ele perdeu por um voto, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso. Não sabia disso não. Não sabia disso não. Na primeira eleição tinha o Tarquínio, que era candidato a prefeito também, junto com, acho que era o Tacílio Mion, se não me engano. Ou Formiguero, não lembro, acho que é o Mion que foi o primeiro. Daí aconteceu assim, na época podia levar eleitor e trazer eleitor né? Como era muita Cascavel, né, o centro aqui era pouca gente, era do interior. Sim. Então ia e voltava, buscava eleitor, e o Tarquínio estava nessa função, trazia o eleitor para votar e levava para casa. Trazia votar e levava para casa. Na última vez que ele foi levar, ele ia voltar e ia votar. E daí pegou uma chuva, alguma coisa, atolou o jipe dele, e até que desatola e chama a gente, ajuda e tal. Quando ele chegou na cidade para votar, já tinha encerrado as votações e as urnas já estavam a caminho de Foz do Iguaçu, que era como era distrito de Foz do Iguaçu, a apuração ia ser em Foz do Iguaçu. E ele pegou e foi para Foz do Iguaçu, né, para tentar, chegou lá, já tinha até apurado os votos. E daí ele perdeu por um voto. Não, quero o voto dele. Se ele tivesse conseguido votar, ia empatar. E ele era o mais velho e ele assumia a prefeitura. Nossa. Isso tá na história de Cascavel. Caramba, cara, que história é essa, velho? Aliás, de história você deve estar cheio, né? Bastante. Então, daí ele perdeu, ele não votou, e daí depois entraram com os recursos e tal, mas daí acabaram mantendo o prefeito, primeiro prefeito. E interessante, pelo que me consta, assim, se eu não me engano, ele era de esquerda, tá? Nada contra a esquerda, mas vê como um voto decidiu que daí assumiu outro prefeito, e foi dado sequência, e hoje Cascavel é, historicamente, um município mais de direita do que esquerda, assim, digamos, né? Acredito que um pouco mais, até pelas votações, pelas eleições, né? Que nunca teve um prefeito, né, de esquerda em Cascavel, né? Se vê, a própria Câmara de Vereadores sempre tem 1 ou 2 vereadores né? Viés esquerdo, né? Não estou aqui discutindo o mérito, mas a gente vê que o município né? Tem muito agronegócio, muito, né? Então tem uma polarização nesse sentido, né? Você vê que desde a primeira eleição já foi assim. Desde a primeira eleição. Então é interessante essa história, eu acho legal contar, porque foi de fato que aconteceu. Um voto, vê que é um voto. Se ele vota, empatava, ele era o mais velho, ele assumia a prefeitura. E o doutor, como advogado eleitoralista, qual é o caso mais cabeludo aí que o doutor teve que... que você pode contar. Não, teve um caso aí, só não vou falar nome, assim, por questão de ética, né? Num candidato a vereador. Hoje, como que funciona? O partido vem, cada candidato abre a sua conta corrente, né? Vem a verba do partido, o partido disponibiliza para cada candidato a conta e é pago pela conta e tal, através de cheque, Pix ou, né? Só que há um tempo atrás, esse repasse para os vereadores, para os candidatos no caso, né? Era feito com cheque. Então o partido vinha lá, vinha 10 mil, tem 10 candidatos, então 1.000 para você, 1.000 para você e tal. E dava com cheque. Para quê? Para o candidato fazer a campanha, pagar o cabo eleitoral, pagar a gasolina, pagar... E teve um vereador que foi no mercado e fez um rancho. Bah! Um candidato a vereador foi no com carro. Dinheiro público. Com dinheiro lá. E daí veio a nota,
Daí, na prestação de contas, explicar pro juiz que não era dado, e realmente o candidato ele tinha dificuldade, né, ele estava com dificuldade financeira mesmo, né, teve que justificar que era para ele, não era para... Ele usou o dinheiro para poder... Pra poder ganhar o voto da família dele. Não, pro sustento dele, né? Mas a ideia foi que ele, tipo, o Ministério Público achou que ele tinha comprado né, feito esse rancho para comprar voto, né? E não foi. E aí foi eleito ainda, tá? Só pra vocês saberem. E aquela história ele foi eleito, cara. E aquela história dos 50 mil lá? Da moça que devolveu o dinheiro. Ah, tá. Isso aí é um outro... Nossa, essa história é pesada. Eu já vou contar. Tá? Então, daí, nesse vereador, lembro que no dia nós estávamos na apuração, lá o cartório eleitoral era feito comercial. Sim. Ele estava cuidando da apuração, daí saiu que ele foi eleito. Ele rolava na calçada. Sei que perdeu, arrancaram a camisa dele. Felicidade com o cara. O cara simplesmente humilde, assim. Né? Mudou a vida do cara. O cara humilde, não tinha dinheiro pra fazer rancho, cara. E daí foi eleito vereador, né? Eu vou pagar uma multa, claro. Daí nós tivemos que justificar, conseguimos justificar, explicar e tal, e acabou. E foi tranquilo. Então essa questão da candidata aconteceu assim, a justiça eleitoral, dentro agora que a questão da fundo eleitoral, do FEFEC, que é aquela verba partidária que vem, né? Como que funciona? Vem pro partido, o partido passa para os candidatos, certo? Quando a verba houve sobra de campanha ou qualquer verba que você tenha, se é do fundo partidário ou se é de fonte de outros recursos, a devolução é feita para o partido. Sim. Se vem do FEFEC, que é um fundo especial de financiamento de campanha, ele tem que ser devolvido para a União, esse valor. E teve uma candidata em Cascavel que 3, 4 dias antes da eleição recebeu um valor substancial, 50 e poucos mil, e dela não sabia o que fazer com esse dinheiro. Daí orientaram ela a devolver para o partido. Só que na verdade tinha que ter devolvido para a União. E ela não havia te consultado, né? Não havia me consultado. O partido meio que pressionou ela pra... Não. Acho que foi, alguém ali perto dela falou pra ela. Devolve o partido. Acho que foi o contador, não sei quem que foi. Daí eu era advogado do partido, eu tava cuidando da prestação de contas deles. E não fiquei sabendo desse fato. Só fiquei sabendo quando veio a notificação depois da prestação de contas que tava... Nossa. Veio a diligência para explicar aquele valor lá. Daí foi condenada a devolver de novo para a União. Imagina, cara. E ela teve que pagar do bolso aí. Não, teve que pagar. Uma mulher humilde, mora em casa alugada. Imagina, 50 e poucos mil. Daí o que nós fizemos? Nós entramos em contato com o partido para o partido fazer essa devolução. Daí o partido se recusou e tal. Inclusive hoje nós temos uma ação judicial contra o partido para devolver esse valor. Até hoje está rolando. Nossa. Porque o partido recebeu esse valor de volta. Sim. E usou. Entendeu? Recebeu de volta não, recebeu o dinheiro. Recebeu o dinheiro. Não o dinheiro saiu da do partido, veio do União. Não, veio do partido para ela e voltou pro partido. Sim. Tinha que ter ido para a União. União. Então, o que o partido devia ter feito? Sim. Custava, ou devolvia para a União, né? Inclusive, até na conversa com o juiz aqui em Cascavel, o juiz falou, consegue uma declaração, então, do partido que isentando a candidata, que eles vão se entender lá. Sim. E o partido se recusou a fazer essa declaração. Nossa, sacanagem. O Partido Nacional se recusou a fazer. É. Se recusou até não, porque eu conversei com o advogado, né? Do partido, ele falou, não, manda a declaração como você quer e eu... Vou fazer. Vamos fazer. Daí fui lá e falou, o presidente do partido falou que não vai assinar. É porque sabe que depois vai vir a... Não, o partido não custava nada, era só dar a declaração e depois lá se entendia lá. Entendeu? Ou então ter feito, pegado. O que é 50 mil para um diretório nacional que recebe milhões? Nada. Era só ter devolvido pro tesouro e pronto. Nada. Nossa, entendeu? Inclusive tinha até eu conversando lá com E aí pega uma mulher como essa aí, que poderia ser uma excelente agente político da nossa cidade, ela nunca mais quer vir falar. Vai entrar no processo eleitoral. Inclusive até conversando lá, a União disponibilizava o partido até parcelar esse valor. Não precisava devolver. Não precisava devolver de uma vez só. Podia parcelar lá, tem 12 vezes se quisesse. Só que o partido não quis. É má fé do partido, cara. Má fé do partido. Inclusive tem uma ação judicial até hoje rolando contra o partido para resolver essa questão. Porque geralmente o dinheiro vem assim, ó. Tem lá, a União envia o dinheiro pro partido. Aí o partido faz a redistribuição desse dinheiro público, né, no FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aí o pessoal usa e se não usar tem que emitir uma guia de recolhimento da União e voltar lá para a União. Aí não passa pelos partidos. A distribuição é pelos partidos, mas o recolhimento é direto para a União. Diferente daquele fundo partidário que o partido recebe todo ano, que daí esse sim.
Se desse Isso. valor passar para o candidato, para o diretório nacional, Ele pode devolver pro partido. o partido. Isso. Ou então doações, por exemplo, você é candidato e teve vários amigos teus que fizeram doações para a campanha. Isso. Daí sobrou lá R$5.000. Para onde que eu devolvo? Devolvo para o partido daí. Isso. Tá. Entendeu? Então essa é a diferença. Entendi. Agora, o FEFEC não, esse tem que ser direto para a União. É o que deveria ter acontecido. Tanto é que nesse mesmo partido teve acho que uns 3 ou 4 candidatos que ocorreu sobre campanha do FEFEC, né, desse FEFEC. 2.000 e pouco, outro 3.000, outro 1.000 e pouco. Daí eles me procuraram, doutor, como é que te faz? Não, devolve para a União. Eles fizeram a guia, devolveu para a União, resolveu. Sim. E essa candidata, se ela tivesse pegado esse valor lá de 50 e poucos, não tivesse contratado em cabo eleitoral Ter resolvido. e ter gasto esse valor, não teria dado problema. Aí falta realmente Só ela que- ter consultado o falta uma advogado, assessoria, né? uma Só assessoria- que veio 3 dias antes. É. Imagina, a eleição, Não, mas gastar assim. viu? A eleição era no domingo. Se fosse, O valor chegou na quarta-feira. se fosse pra gastar isso em Facebook, vai demorar um dia pra poder pagar o boleto. E olha que pra pagar um boleto de 50 mil não é fácil. Viu? Não é todo lugar que aceita, que você consegue Entendeu? pagar. Daí chegou na quarta-feira, ela nunca tinha visto tanto dinheiro na frente. Ela se assustou quando viu aquilo na Sim. conta. Falou, não, o que eu faço? Daí ligou, não sei pra quem, falou, devolve. Daí ela foi no banco, fez o cheque lá e devolveu pro partido. Como veio do partido, devolveu pro partido. Sim. Então são situações que acontecem que a gente, né? É. Como teve um caso também, já aproveitando Aham. de casos difíceis de resolver, até um tempo atrás, se não me engano, acho que 2 ou 3 eleições atrás, podia se doar de doações de pessoa jurídica. Sim. Certo? Então tinha que ser um percentual do que arrecadou no Do faturamento. faturamento do ano anterior. Hoje não pode mais, né? Hoje é só pessoa física, né? Tinha uma época que podia pessoa jurídica. Aham. Daí teve uma empresa em Cascavel que fez uma doação para um candidato. Acho que foi 80 mil na época. E daí, beleza. Fez a doação. Foi lá pra... Daí quando chegou na prestação de contas, o que acontece? No ano anterior, o contador, quando ele foi fazer a declaração de imposto de renda da empresa, deu um problema no sistema deles lá, da contabilidade lá, e eles fizeram a declaração zerada para depois retificar. Genial, cara. Só que daí, nessa declaração zerada, a hora que chegou, o TRF foi fazer o cruzamento, foi como que doou 80 mil de zero? Não faturou zero e doou 80 mil, 80 e poucos mil. Porque não vai pela retificada aí. Não é que não vai, não deu, eles só... Eles não fizeram a retificada. Eles não Tinham pra fazer, iam fazer a retificada. iam fazer, porque na verdade a prestação de contas da empresa, acho que é abril, Junho. maio, Junho. Acho que em junho. Até o final de junho. final de junho, né? Então eles fizeram ali, fizeram que é do ano anterior. Então, e a eleição já era em outubro ali, então até eles fazerem até gerar, daí veio lá daí veio a multa pro deputado, pra empresa, o dobro, o valor de multa. Daí me ligaram e eu fui correr atrás. Aí o cara falou assim, como é que eu pago o dobro de zero? Fala com o meu Não, jurídico. Tô brincando. Eu vou consultar meu advogado. O valor, Claro. é o dobro da multa. Era 150. Não, mas como é que eu pago o dobro se eu tenho zero? Se eu declarei zero? Daí o que eu tive que fazer? Nós fizemos, fui lá, conversei com o juiz, pedi um prazo. Daí conversamos com a contabilidade, eles mostraram, conseguiram comprovar que houve uma falha mesmo no sistema lá. Né, e ver como é que saiu, né? Na época, como eles tinham outras empresas também, eles se documentaram aquilo para justificar para a Receita por que fizeram zerado. Sim. Nós tivemos que juntar todos esses documentos, daí eles já fizeram a retificadora já na sequência, mostramos daí o real faturamento da empresa e tal, e vai daqui. Levou quase um ano pra gente conseguir resolver essa multa aí. Cara, o processo eleitoral é levou no quase, detalhe levou ali, ó. quase um ano pra gente conseguir, mas deu trabalho, viu? É. Eu tive que sentar eu, contabilidade lá e ajustar aqui, documento daqui, vai dali, faz ali e tal. E prazo pro juiz, o juiz pressionando a prazo e pede mais prazo e tal, e vai. Até que o Ministério Público Eleitoral em cima. Como é que vai doar 80 mil de zero? Não tem, Não, Entendeu? não tem como. né? Então, deu trabalho, mas conseguimos resolver e não precisaram pagar multa, nada, tá tudo certo. Ah, que bom. Eu ia... A gente conseguiu justificar, porque era ainda bem que a contabilidade tinha documentado Sim, quando deu a sim. falha, entendeu? É. E realmente deu uma falha no sistema lá, eles conseguiram comprovar e tal. Que Até legal. tava salvo lá os negócios, tudo lá e tal. É. Entendi. A minha pergunta ia ser mais ou menos nessa linha. Hoje só pode declarar... Quanto que pode doar mesmo hoje para a pessoa física? Hoje, um candidato, um terceiro pode doar 10% do que Da arrecadou declaração. do ano anterior. O próprio candidato ele pode se autofinanciar até 10% do limite de gastos, desde que ele tenha esse valor disponível na declaração de imposto de renda. Então ele tem que ter esse cuidado.
Digamos assim, o limite de gasto de um vereador é 100 mil, ele pode gastar até 10 mil. Só que esses 10 mil ele tem que ter disponível na declaração de imposto de renda. Tá. Por isso que é interessante, quando ele for fazer o registro da candidatura, ele informar o real, qual que é o real disponibilidade dele, Sim. tanto financeiramente, né, em banco, né, carro, tudo o que ele tiver. Ele só pode dar o que ele tiver disponível, né? Sim. Daí ali declara, teve caso aí dele declarar que não tem bens nenhum, daí na campanha ele doou 5 mil. Mas doou 5 mil se você declarou que não tem nada. Nossa, isso aí é um problema Então isso gigantesco, pode dar né? problema, O carro tá no nome da empresa e ele tá usando o carro na campanha. Não Não pode. Não pode. E não pode, digamos assim, você pode doar o carro, emprestar o carro para... Daí isso você pode, mas então, ou é locado ou é cessão de pessoa física. Locado só de pessoa jurídica. Você tem um carro, você não pode locar para um candidato, você pode doar teu carro para dar uma cessão de direito para ele poder usar na campanha. Desde que o carro esteja no teu nome e você assina o documento autorizando. Agora, locar não, locar é só de locadora, só de pessoa jurídica. Vocês sentem que é evidente que vocês dois que trabalham com isso, Dr. Herbes muito mais, a população não faz ideia disso tudo. Não, muita gente não. Eu posso te garantir que 99% não faz E ideia. toda eleição muda. Tem alguma regra que vem? Mas assim, ela evolui. A base é a mesma, que é a lei de 97 lá, é 9.504/97. Só que de eleição em eleição tem as resoluções que faz alguns ajustes. Conforme eles fazem uns testes, por exemplo, uma mudança substancial para esse ano que eu vejo que é a principal mudança que vai refletir muito é a questão de número de candidatos. Até na eleição passada era 50% mais um do número de cadeiras. Hoje não, hoje é número de cadeiras mais um só. Exato. Sim. Então até a eleição passada eram 32 candidatos. Para Cascavel, né? Hoje só pode 22. É. Você entendeu? Então hoje só pode 22. Então isso é uma mudança assim, que eu vejo que é substancial, que é fundamental para essa eleição. Na estratégia do partido, inclusive, né? Então são menos candidatos, já tem a questão da cota de mulheres, de outro gênero, né? Que uma chapa talvez mais fácil de se fazer. Historicamente no Brasil é mais homem do que mulher, né? E tem o detalhe seguinte, as mulheres, saiu agora uma súmula do TSE com relação à cota de gênero, tá? Eles vão ficar em cima, não sei se você viu essa súmula que saiu faz umas 2, 3 semanas, tá? Eles vão fazer o seguinte, qual que vai ser a súmula, tá? Não cabe discussão. Sim. A pressão de contas zerada ou com pouca movimentação, candidato que trabalha para outro candidato, e com aquela doação de campanha assim, igualitária, digamos assim, R$500 para cada candidato, para mulher, com votação inexpressiva ou zerada. São esses quesitos. Um desses quesitos pode derrubar a chapa. Olha só. Nossa, Simulado, então. cara. Simulado. Saiu faz umas 2 semanas que saiu. Umas 2, 3 semanas que saiu. Caramba. Do TSE. Então, por quê? Porque eles sabem da dificuldade que vai ser. Imagina, Cascavel, 22 candidatos, 7 tem que ser mulher. E 7 mulheres que realmente sejam candidatas, não mulher só para figurar. E tem mais um detalhe que mudou também, tá? Na eleição, por exemplo, na eleição passada, o que fazia? Você montava a chapa, tá? Uma mulher desistia, você seguia com a chapa normal. Você registrou a chapa, mas a mulher, no meio da campanha, alguém desistiu, segue o baile, né? segue o baile. Hoje não, desistiu, você tem que ou substituir Ou troca, ou ou tira tirar uma. Mas eu acho isso perfeito, porque agora os partidos eles têm que fazer um esforço para preparar essas mulheres para participar. Não é só, não, vamos arranjar a mulher ali, bota ali, preenche, não. Entendeu? Tem que preparar ela para efetivamente ela sair como candidata. Hoje só tem uma situação que até 20 dias antes da eleição você pode ter uma situação só que não precisa, que é no caso de morte. Chegou na época, passou ali o período que não pode mais substituir, antes tem que substituir ou tirar. Passou o período ali, antes da eleição, se falecer um candidato, beleza. Daí não tem problema. Aí Agora, tudo bem. se a pessoa desistir, aí tem que tirar. Caramba, cara. Então, E qual que é a opinião de você sobre toda essa regulamentação? Como Sim, é que é feito esse processo? E tem mais um detalhe, tem a questão de cota de financeira também. Se tem 30% de mulher, a verba que vem tem que 30% tem que funcionar para as mulheres. Sim. E ela é proporcional, digamos assim.
Hoje tem, por exemplo, 22, né, 15 homens, 7 mulheres. Ah, mas deu mais mulher, deu 40% de mulher. Então tem que ser 40% da verba. Né? Ah, deu 50% de mulher, tem que ser 50% da verba. Entendi. Caramba. Entendeu? E tem também pros negros, né? E a cota de negro é um pouquinho diferente daí. Não sei se você sabe como é que funciona a cota de negros. Explica pra gente, doutor. Ó, a cota de mulheres, ela é municipal. Sim. Tá? Então tem que pegar e fazer, quem controla isso é o município. Então cada diretório ali vai ter que ver quantos homens, quantas mulheres e dividir o valor que vem, é responsabilidade municipal. A cota negra é responsabilidade nacional. O diretório nacional que vai ter que ter, claro que vai ter que ter uma forma de ver, né, o próprio digamos, o diretório municipal vai informar o nacional, tem um negro, tem 2 negros e tal. E eles que vão dividir até 10% da verba para os negros no Brasil todo. Então pode ter caso que, digamos assim, lá o partido já tenha a cota nacional, por exemplo, Cascavel tem um negro, mas não precisa cumprir porque o Estado Nacional já cumpriu. Sim. Então não precisa direcionar mais 10%. Entendeu? Fiz algumas prestações de contas, que aí a nota fiscal pro Partido Nacional tinha que colocar assim, prestação de contas, candidato, homem, negro, partido tal. Tinha que discriminar na nota fiscal, que daí é a forma do partido lá em cima controlar isso. É o Partido Nacional que controla. Eu te pergunto, e se for uma mulher negra daí, como é que faz? Ai, Jesus. É uma boa pergunta. Primeiro faz a conta da mulher, a cota da mulher. Ela vai receber um percentual do valor, 30%, daí o partido vai decidir quem que vai receber tanto. Mas tem uma ali que é negra. Se na nacional lá verificou que precisa dar, ela ganha mais um percentual por ser negra daí para poder usar na campanha. Olha só. Só É uma conta meio maluca, né? Então você vê, mulheres é o diretório municipal e os negros é o diretório nacional que controla. Por isso que tem que informar dessa forma. Tem que informar lá quantos que tem, que daí o partido o partido tem que direcionar 10% para os negros no Brasil todo. Pega lá um partido lá, por exemplo, PL, vamos supor. Ele tem que ver, tem tanto de verba, tem 10 milhões, tem tantos, 10% tem que ser para os negros. Então 1 milhão tem que ser para os negros. Então, mas já cumpriu aqui, beleza, fechou. Então daí... Aí, boas. Não significa que todos os negros vão receber. Agora Sim. mulher não, mulher sim. Toda mulher tem que receber. Tem que receber pra... Então, Só que daí o partido, por exemplo, municipal, tá? Tem 7 mulheres, recebe lá, vamos colocar uma conta lá, 7 mil. Vamos supor. Vai dividir 1.000 para cada candidata? Depende. Pode 500, 1.000, 1.000, 2.000 ali. Isso é o partido, o diretório municipal que vai decidir como que vai ser distribuído essa verba. Sim. Entendi. Não necessariamente que tem que ser igual. Os partidos têm autonomia. Tem autonomia para fazer isso aí. Doutor, um privilégio poder receber o senhor aqui. Eu que agradeço o convite, a satisfação. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem história pro dia inteiro, se fosse. Tem história. Essas 9 eleições são muita história aí pra. Pra gente encaminhar pro final, eu queria te perguntar, qual que é a Cascavel que o doutor enxerga pro futuro? Eu vejo que Cascavel é uma cidade que avança, né? Até como eu estava falando a questão da emancipação, Cascavel e Toledo, eles têm a mesma idade praticamente. E eu lembro que, como eu gosto muito de história, tinha o meu padrinho, que ele era casado com a irmã mais nova da minha mãe, morava ali na rua São Paulo com a Pio XII, ele era topógrafo da prefeitura, foi considerado a funcionária mais antiga da prefeitura. E eu gostava de conversar muito com ele, né? O meu bisavô eu não cheguei a conhecer, a minha bisavó sim. E eu conversava com ele falava assim... Um dia eu perguntei, né? Perguntava, como é que chegaram aqui? Ele falava, o teu bisavô, o Inhojec, que é o irmão dele, eles viam Cascavel como entroncamento, eles viam prosperidade em Cascavel. Por quê? Ele veio de Guarapuava para cá, né? Eu lembro, ele tinha uns secos e molhados que ficavam em frente à Havan, na Avenida Brasil ali. Tá em frente à Havan, aquela região ali até na Rua Cuiabá, que era uma chácara deles, eles tinham vários terrenos. Meu avô pôs fora, um monte de parentes. Mas ele falava assim, que eles viam essa perspectiva, que Cascavel era um entroncamento. Né? Porque quem vem de São Paulo para vir para Argentina, Paraguai, tem que passar por aqui. E o contrário, vice-versa. Né? Porque você não vai... Quem quer ir para o Rio Grande do Sul, por exemplo, quem vem de São Paulo, ou você vai pela 101 Curitiba, do interior de São Paulo, tem que passar por Cascavel. Sim. Então, Cascavel é uma cidade que avança muito,
né? Eu vejo uma cidade que vai crescer muito. Daqui a pouco vai estar chegando aí perto de Maringá, Londrina, Ponta Grossa, talvez já, que é o que menos, né? Amém, coisa boa. Entendeu? E Cascavel tem uma população pujante, uma população que trabalha, um agronegócio forte, empresários que realmente vestem a camisa, né? Tem associações aí que são, por exemplo, a SIC, a MIC, tem várias entidades aí que trabalham mesmo, que se dão sangue, né? Hoje nós temos o Edson Vasconcelos, que é aqui de Cascavel, tá lá né? na FIEP. Tá lá na FIEP, então, né? Estamos bem representados. Por mais que nós temos só um deputado federal, mas temos outras pessoas que trabalham, né? No próprio governo do estado, hoje nós temos várias pessoas de Cascavel. Tem o Jorge Lange, que está na Coapar, tem o Cláudio Stable, que é aqui de Cascavel, foi meu professor na faculdade, estava na Sanepar, agora ele mudou de cargo. Então, Cascavel tem várias pessoas que estão ajudando no desenvolvimento, né? E é uma cidade pujante, uma cidade de pessoas trabalhadoras. Eu vejo pela minha família, né? Como eu falei, sou pioneiro, nasci aqui, minha família aqui, tem muito parente aqui. Então eu vejo isso, né? Eu trabalho, as empresas que eu atendo também são pessoas que são guerreiras. Então eu vejo que Cascavel vai crescer muito. Tem muito para crescer, tem muita... Os administradores vêm fazendo um bom trabalho? Vem, mas tem muita coisa para fazer ainda. Se entrar um prefeito aí que tenha vontade de trabalhar, que não pense só nele, mas pense no desenvolvimento da cidade, Cascavel tem tudo para crescer, né? É um polo hoje de educação, é um polo de saúde, né? Então é um polo esportivo, é referência para o mundo, né? O nosso autódromo ali, né? O Pedro Mufato, né? Eles são o espelho para o mundo, né? Nós tínhamos... Cascavel teve N pessoas, por exemplo, o próprio Evandro Roman, que era, né? Que foi deputado, ele era árbitro, ele foi conhecido, sempre falava, Evandro Roman lá de Cascavel. Sim. Né? Então, né? Hoje nós temos a KTV, que é a Master TV, que transmite eventos pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, entendeu? Né? Faz Copa América, faz Libertadores, transmite Stock Car. Então são como é que fala assim, empresas daqui que trabalham, que geram emprego, que geram renda para o município, né? Tendo um bom administrador que consiga, né, canalizar isso para Cascavel avançar, né? O que é avançar? É dar, como é que fala assim, estrutura para as empresas poderem vir investir. Hoje nós temos um aeroporto bom, entendeu? Agora já estão ajustando para fazer um outro aeroporto que é só de cargas que precisa, né? Você vê, Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu, hoje é muito maior que Foz do Iguaçu. Olha só. Foz do Iguaçu, se não fosse, claro, que é o, né? Como é que fala assim, a questão de hotéis, questão né, do turismo do lá, turismo, né? Não fosse o turismo, Foz do Iguaçu não era nada hoje. Então, é tudo em função do turismo. É legal, é bom, né? Só que lá foi construído através do turismo. Então você chega... Itaipu e o turismo. E o turismo. Tanto é que você, por exemplo, nós estamos aqui 140 quilômetros. A gente vai para Foz do Iguaçu, a gente chega lá, parece que é outro país. É verdade. Mundo, entendeu? Eu vou com frequência para lá, eu tenho clientes lá, né? Zona de fronteira, né? Então lá parece que está num outro país, num outro mundo, né? E Cascavel desenvolveu tanto que hoje é bem maior que Foz do Iguaçu. Era distrito de Foz do Iguaçu. Isso aí. Então você vê o potencial que tem essa cidade. Você pegar um administrador que tenha vontade de trabalhar, né? Que se cerque de pessoas que tem essa visão de futuro, a visão de investimento, né? Para parques industriais. Né? Hoje, para ver, nós temos a fábrica de prédio que está saindo aqui perto da Tancreli, que é a primeira, uma das primeiras do Brasil. Isso está levando essa tecnologia para outros estados, outros países. Vem prefeitos de outros municípios para conhecer. Cascavel também tem outra vez. Uma coisa curiosa de Cascavel é que a base militar da região é aqui, né? A brigada fica aqui. Fica aqui. Né? A brigada fica aqui. Então toda essa parte aqui até São Miguel do Oeste é tudo responsabilidade de Cascavel. São Miguel do Oeste, Guaíra e Guarapuava. Você entendeu? Então Cascavel no futuro, eu vejo isso. Vejo um prefeito atuante, independente de quem seja. Não estou aqui falando, né, de A, B, C. Mas eu acho que aquele que entrar tem que ter esse espírito. Tem que dar continuidade e fazer... Né, tem que estruturar Cascavel para poder dar suporte, para poder receber novas indústrias, novos investimentos. Daí vem outras pessoas, tem que dar estrutura, a questão de escola, a questão de posto de saúde. Cascavel hoje, né, foi ampliado um pouco o perímetro urbano, né? Então o que dá? Dá margem para mais construções, mais obras. E aí, você olha, dá uma passada no centro, você vê quantos edifícios estão sendo construídos em Cascavel. E tem morador para tudo isso? Tem. Só essa fábrica de perna vai ser. Lá vai ser parece que 14, 11 mil pessoas para morar naquela região. Dr. Herbes, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais o senhor, entrar em contato contigo, pedir para olhar para aquela câmera lá do lado do Rogério e falar pro pessoal aí. Então tá. Então quem quiser conhecer meu trabalho, né, tem o Instagram, quiser entrar em contato pelo WhatsApp, né? 45 99966 3330. Vou ter o maior prazer em atender, orientar,
E quem sabe tá trabalhando junto, fazer parcerias aí, nós estamos à disposição sempre. Maravilha. Conversamos com o Dr. Herves, especialista honra, em viu? direito eleitoral. Foi uma honra Obrigado. participar aí dessa entrevista, desse podcast aí, que é interessante. É legal, né? Que nem eu falei, nós tínhamos história aí pro dia inteiro sobre a casa, né? Tem Mas- bastante história. Vamos voltar na campanha pra falar um pouquinho mais como é que tá essa isso. articulação Não, aí, com Cascavel. certeza. Estamos à disposição sempre. Fechou. É só Maravilha, chamar. Dr. Obrigado. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual é a sua. Então, vem participar com a gente.